Então, gente, dando continuidade aí, tá? Esse é o quarto vídeo do capítulo 2, né, de correção. A gente vai usar umas palavras-chave aí e vai tentar entender um pouquinho. Tem uma espécie de um texto aí, né? Ou umas frases. A gente vai entender um pouco dessas frases aí e ver que palavras a gente pode encaixar, tá bom? Temos aí as palavras modernismo, né, que tem a ver com essa ideia de não só de produção, mas cultura, produção, esse momento de industrialização. Nós temos o Estado Novo, que é o momento onde Getúlio Vargas domina, né, a partir de 1938. Nós temos o voto feminino, que vai ser instituído por Getúlio Vargas ainda na Constituição de 1934, né? Nós temos trabalhismo, que é uma expressão relacionada a trabalho, né? Sistema de trabalho. Revolução de 1930, o crash de 29 está incluído aí, e a revolução que pode ou não ser considerada um movimento heterogêneo, né? Conforme a gente viu. E a CLT. CLT. Tá bom? CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Então esse texto funciona mais ou menos assim. Vargas desenvolveu a política do trabalhismo, né? Essa ideia de trabalho, valorização e direitos do trabalho. E aprovou a consolidação das leis do trabalho, tá? O modernismo foi um movimento artístico que buscava, também artístico, tá, gente? Também artístico, que buscava novas formas de expressão, principalmente relacionadas à identidade nacional. Na Revolução de 1930, Vargas assumiu o poder por meio de um golpe, né? E o Estado Novo foi um governo instituído por Vargas em 1937, com caráter ditatorial e autoritário. O direito ao voto feminino foi conquistado na década de 1930. Tá bom? Continuando, hein? Vamos lá. Aí a gente tem algumas ideias aí, né, de livros, revistas, filmes, e seguindo aqui para show. Então, complete as frases a seguir com as palavras adequadas. Favelas, modernização, vacina, urbanização e bota abaixo, né? A gente já viu isso lá atrás, né, gente, na matéria do teste, e a gente vai falar um pouquinho mais aqui, ó. No início da República, as grandes cidades brasileiras passavam por um processo de urbanização e de modernização, inspirado nas metrópoles europeias, como Paris, por exemplo, né? O governo planejou medidas para torná-las higienizadas e esteticamente organizadas. Lembram disso? E para isso derrubaram os cortiços, derrubaram parte do centro do Rio de Janeiro ali, né? Criando aquelas avenidas gigantes, como por exemplo a Avenida Brasil, né? A revolta da vacina foi um episódio de insatisfação popular por causa das medidas de sanitarização autoritárias impostas pelo governo, né? A revolta da vacina, que provinha de uma epidemia, né? Ironicamente falando hoje, mas de uma epidemia de varíola que acontecia na cidade do Rio e estava matando muita gente. Os sanitaristas decidiram vacinar toda a população, ok? Também conhecida como bota abaixo, expulsaram a população pobre dos cortiços, em razão da marginalização da população no processo de urbanização. Muitas pessoas foram para a periferia da cidade, estabelecendo-se em moradias precárias e em locais inapropriados. Nesse contexto surgiram as primeiras favelas, tá bom? E aí uma questão do Enem, gente. O Enem é sempre muito complicado, tá? Porque é sempre muito texto, muita coisa para ler, e tem perguntas muito capciosas, assim, perguntas com pegadinha, tá? Então, completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem
tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel, entre aspas, né, com o coroné, e pelo coronel, ou coroné, né? Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Isso no início, né, aquele voto de cabresto lá que a gente conversou, tá, gente? O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, entre 1889 e 1930, tinha como uma das suas principais características o controle do voto, que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Tá? A resposta certa, gente, a questão é uma estrutura social agrária, marcada pela concentração de terras e do poder político local, né? E regional, política dos governadores, lembra? Esses coronéis, eles vão, entre aspas, tá, gente? Sempre entre aspas, eles vão determinar quem vai ser votado, né? Com o voto de cabresto, e a partir daí esses votos vão subindo, vamos dizer assim, né? Tá bom? Até que os presidentes são eleitos, o presidente é eleito por voto indireto dos governadores. Continuando. Leia o texto a seguir e responda as questões. Foi sob influência de novos movimentos artísticos que sacudiam as artes na Europa que os jovens poetas, escritores, músicos e artistas liderados por dois paulistas, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, realizaram a Semana de Arte Moderna de 1922. Mas do ponto de vista das transformações estéticas que se verificaram no mundo, o modernismo brasileiro não representava algo tão ousado. O que seria a marca e novidade desse movimento seria a adoção dos elementos da nossa realidade como fatores de inspiração estética e o reconhecimento da importância do papel do negro e do índio como fundamental para a definição da cultura genuinamente brasileira. Desse ponto de vista, o modernismo brasileiro foi formidável. Foi o formidável avanço que influenciou a cultura brasileira de forma definitiva, promovendo pela primeira vez e de forma totalmente assumida a mestiçagem de elementos de cultura popular e elementos de cultura erudita. Seus principais idealizadores tiveram sensibilidade para amar sem pudor a música e a arte de origem popular. Foi com o movimento modernista, né, que o país começou a buscar dentro de si suas peculiaridades. Tá? O movimento modernista, gente, é muito importante para o Brasil. Tá? Apesar de na cultura mundial ele não causar nenhuma grande mudança assim, para o mundo, né? Até porque ele foi espelho de outros movimentos no mundo, para o Brasil ele trouxe a observância de um povo brasileiro que a gente tinha esquecido um pouco, de culturas brasileiras que a gente não enxergava. Tá? Quais foram as principais influências dos modernistas brasileiros? Assinale a alternativa correta. Os movimentos artísticos dos Estados Unidos? Não. Os antigos movimentos artísticos brasileiros? Também não. E os movimentos artísticos europeus? Sim. O modernismo europeu, tá? A indústria europeia, o surgimento, as mudanças no modo de pensar, as mudanças da questão do proletário, as mudanças que a indústria traz e as mudanças que a população vai enxergar, né? Essa ideia de lucro e de influência e tudo mais, tá bom? De acordo com o texto, qual foi a novidade trazida pelo modernismo brasileiro? Então, foi justamente essa inspiração nesses elementos da realidade brasileira, né? Esse enxergar a miscigenação dos povos dentro do Brasil, enxergar que nós somos compostos de várias culturas diferentes, formando a cultura brasileira, tá? C. Explique de que maneira o modernismo brasileiro representou um avanço cultural para o nosso Brasil.
A gente, a partir do modernismo brasileiro, a gente deixa para trás um preconceito, né? E a gente começa a valorizar uma cultura mista, uma cultura miscigenada, tá? Uma cultura não heterogênea, conforme a gente valorizava antes. Uma cultura plural, onde a gente enxerga dentro da nossa cultura brasileira pontos da África, pontos da Europa, pontos dos índios, e por aí vai, tá bom? Basicamente é isso, né? Esse encontro entre a cultura popular e a cultura erudita também é um ponto interessante a se pensar, tá bom? Vou passar aqui a página e aqui leia as frases a seguir e assinale as que apresentam afirmações verdadeiras. Depois corrige a frase incorreta nas linhas que seguem, tá? Após assumir o poder em 1930, Getúlio adotou diversas medidas para centralizar o poder nas suas mãos. Corretíssimo. Getúlio vai adotar praticamente uma ditadura, tá? Fecha uma série de órgãos e tudo mais. A Revolução Constitucionalista de 1932 ocorreu após vários meses de insatisfação paulista, né, com o governo de Getúlio Vargas. Também, sim, a gente vai ter inclusive uma revolta em São Paulo que vai durar algum tempo, tá bom? Terceira, antes de 1932, as mulheres não tinham direito a votar para escolher seus representantes. Correto, a partir da Constituição de 1932 é que as mulheres vão ter acesso a voto, tá? A AIB, a Aliança Integralista Brasileira, né? Eu acho que é Aliança, não tenho certeza. A Ação Integralista Brasileira era um movimento de influência comunista e favorável à ideia da democracia. Não, tá? Essa era outra, era a AIB e a ANL, Ação Nacionalista Brasileira, não, Ação Nacionalista Libertadora, Nacional Libertadora, ANL. A AIB era pelo contrário, ela tinha influência fascista, ela queria manter a questão do comando, apertar esses comandos aí, tá bom? Qual foi a principal transformação econômica ocorrida no Brasil após a Revolução de 1930? A industrialização, o crescimento da industrialização, tá bom? A industrialização cresce muito, o direito trabalhista também surge, se desenvolve, êxodo rural, as pessoas saem do campo e vêm para a cidade, tá bom? 6. Explique quais eram as principais características do Estado Novo. Centralização de poder, tá? E o controle do Estado sobre os diversos setores da sociedade. Ok? Centralização de poder, principalmente. Lembre-se disso. Nas mãos de Getúlio Vargas. Explique o que foi o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, tá, gente? E qual a sua importância durante o Estado Novo. O DIP vai ser um órgão que vai controlar o que a empresa, o que a propaganda vai gerar para a população. Vai fiscalizar, a partir do DIP, o que a população pode ou não falar, tá bom? E por último aí, o que foi a CLT e quais avanços promovidos por ela. CLT, consolidação das leis de trabalho, tá, gente? É um conjunto de leis que vai garantir direitos, né, aos trabalhadores, tá? Não só direitos a todos, tá? Então você vai ter direito a férias, pagamento de hora extra, descanso semanal remunerado, jornada de trabalho fixada e por aí vai, tá bom? Basicamente é isso, gente. A gente acabou de corrigir os exercícios do capítulo todo e a próxima aula aí vai dar uma ideia do que vem adiante, tá? O imperialismo. Valeu!